Queridos, é muito bom estarmos aqui nessa noite. Nós somos gratos a Deus por essa manifestação de carinho e de afeto dos irmãos para conosco. É verdade, eu fui, voltei, depois fui de novo. E esse tempo, agora quando eu estive, eu pude... O Kay me perguntou ontem: pastor, o senhor estava assistindo o culto, não é? Aí eu falei para ele, não, eu não estava assistindo o culto. Num dos cultos eu vi você, outro culto eu vi, eu não lembro quem, mas eu dei uma olhada na transmissão e eu falei, olha, eu estou onde os meus pés estão. E esse tempo que o Senhor me deu, eu pude perceber. Cada vez que eu viajo, eu percebo uma realidade que eu não tinha discernimento. Eu pude me conectar com um irmão que tem servido ao Senhor lá na Grécia. E ele tem uma academia de jiu-jitsu na Grécia. E ele vive 100% do seu tempo do jiu-jitsu. E nesse encontro que nós tivemos, eu pude encontrar um missionário na China, missionário de Junta de Missões Mundiais, que também trabalha com o jiu-jitsu. E Deus foi ministrando no meu coração. E aquele irmão, quando conversava comigo, ele disse: pastor, o jiu-jitsu é algo muito parecido com uma igreja. Você pode não conhecer ninguém, mas se você chega numa cidade e você luta jiu-jitsu, você vai entrar nessa academia, e quando você entrar nessa academia, você vai gerar conexões, você vai ser aceito, você vai estabelecer relacionamentos. E o que eu pude perceber dentro dessa perspectiva, e eu fiz um convite hoje pela manhã para os irmãos. Eu não sei se você tem andado muito pela noite. Nós não temos o hábito muito, depois de 10 horas, estarmos na rua. Mas se você andar pelas ruas da nossa cidade, seja aqui no centro, seja na Japuíba, nos bairros espalhados, você vai ver dezenas de pessoas que estão na rua. Ontem nós ficamos no Rio por muito tempo, porque as nossas malas foram extraviadas. E a gente acabou esperando e fomos a um shopping para esperar o tempo das malas chegarem, num voo subsequente. E nós estávamos num shopping tomando café, e a gente via as pessoas brincando de autorama, dando voltas, e mais voltas, e mais voltas. E por horas seguidas, aquele shopping cada vez mais cheio, mais cheio, mais cheio. E eu podia perceber claramente as mesmas palavras que Jesus, em Mateus, quando ele olha para as multidões. Ele olha para as multidões e percebe-as aflitas e desesperadas, como ovelhas que não têm pastor. E isso está muito claro diante dos meus olhos, de que nós estamos vivendo uma das maiores crises de paternidade da nossa história. O espírito de orfandade tem dominado a vida de homens e mulheres, crianças, jovens e adultos. Estão tomados por um sentimento de orfandade, um sentimento de não pertencer, um sentimento de não ser. Isso tem gerado uma crise profunda e um vazio no coração das pessoas. E cada vez está claro diante dos meus olhos a necessidade, a urgência que eu e você temos de nos movermos compreendendo. E se você hoje está aqui e você está se sentindo perdido, se você está vivendo nesse momento da sua vida uma perspectiva de como se você não soubesse para onde a sua vida está indo. Você talvez seja um homem adulto, esteja no auge dos seus 40 anos, 45 anos, 35 anos, mas você continua perdido. Eu quero dizer para você que Jesus tem uma resposta para a sua vida.
Eu quero dizer para você que Jesus tem uma direção para a sua vida. Mas você vai precisar desempenhar ou desenvolver uma atitude de radicalidade diante do Senhor. Porque nós temos sido pessoas nesse tempo que temos, como é que eu vou dizer? Nós temos nos tornado tolerantes. Tem uma série de coisas que continuam presentes nas nossas vidas. São atitudes que se tornaram hábitos que foram repetidos e hoje estão estabelecidos no nosso caráter. E nós precisamos de uma mudança substancial na nossa vida. Hoje eu estava vendo um vídeo e me chamou a atenção a atitude daquele entregador da Amazon, que quando passou na porta de uma casa, viu uma bandeira invertida. Ele colocou a caixa no chão, voltou, colocou a bandeira na posição correta, prestou continências à bandeira e simplesmente saiu. E aquilo falou profundamente ao meu coração, sabe por quê? Porque nós queremos que o Brasil mude, mas nós não queremos mudar nada nas nossas vidas. Nós queremos que todo mundo mude, mas nós não queremos mudar. Nós não queremos mudar algo dentro de nós, que é proclamado, que é declarado pelas Escrituras. Então nós precisamos parar, queridos, e refletir. Que tipo de vida, que tipo de estilo de vida nós estamos querendo viver e o melhor, qual o legado que nós estamos querendo deixar? Eu e você não sabemos quanto tempo nós temos. Uma coisa nós temos convicção, nós temos agora. Nós temos esse momento. Nós temos esse momento. E aquele professor, ele disse para mim, ele falou assim: pastor, Deus falou claramente ao meu coração, fale agora. Então quando eu estou na academia, eu paro um minuto e eu não perco nenhuma oportunidade de falar, de manifestar, de realmente fazer com que a presença de Deus, com que os princípios e os valores do reino se tornem reais. Nós estamos em uma jornada, a jornada da graça, e é muito interessante a gente, nessa jornada, compreender realmente, de fato, o que Deus está estabelecendo em nossas vidas. Uma jornada, fala de uma caminhada, fala de percorrer um caminho. É como se nós pudéssemos entender a graça como algumas estações que vão sendo definidas e estabelecidas na nossa vida. E quando nós olhamos para as Escrituras, João, foi ou foi você? Então vamos embora, vamos nós dois juntos, numa parceria. João, no capítulo 1, no versículo 17, ele diz: porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E queridos, é exatamente esse o nosso grande desafio. Porque quando nós olhamos para essa realidade de João, no capítulo 1, nós fazemos uma separação entre lei e graça. Nós não conseguimos discernir a graça, porque nós não entendemos a lei. Nós não compreendemos o seu aspecto central. Quando Moisés nos dá o relato de Gênesis, ele diz: no princípio, criou Deus os céus e a terra. E aí quando ele vai nos legar o Evangelho de João, nós vemos João dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Moisés diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, Deus, ele diminui, Deus, ele simplesmente, ele encolhe
e coloca a ordem no caos. A terra era sem forma e vazia. Ele coloca ordem no caos. E aí João vem e diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, no princípio é a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então você vê Jesus estando desde o princípio. E aí a gente pega João, pega essa palavra e não entende a relação entre lei e graça. Você não vai conseguir viver a graça se você não discernir o que é a lei. E aí nós somos levados pela realidade de Mateus no capítulo 5, no versículos 17 e 18. Olha que interessante. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O que de verdade Jesus estava tentando dizer? Olha para essa declaração. A lei e os profetas, no versículo 17, abrange todo o Antigo Testamento. A lei, o Pentateuco ou a Torá, os fariseus dispunham de 613 leis específicas, as quais procuravam explicar e obedecer. Com toda certeza, a medida completa deles nunca foi cumprida, porque um único fariseu sequer, mas a plenitude de suas exigências foi obedecida perfeitamente por Jesus. Por que a lei e os profetas? Porque Jesus cumpre a lei e os profetas o tempo todo, eles apontam para Jesus. Ele está dizendo, está a hora, está chegando. Aquele que há de vir, ele virá. Isaías fala de promessas de que o governo estaria sobre os seus ombros. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um profeta. E aí você vê Isaías no capítulo 40 dizendo, preparem o caminho do Senhor. João diz que ele é a palavra, que ele é o verbo de Deus. Então quando você olha para Moisés que estava lá no Monte Sinai, no Monte Horebe, quando ele estava lá no lugar da visitação de Deus, e Deus lhe dá o decálogo, as 10 leis, os 10 mandamentos, o que Deus estava dando a Moisés? O que Deus estava revelando a Moisés? E aí vem Jesus e simplesmente diz de uma forma tão contundente, olha, não pensem vocês que eu vim destruir. Eu coloquei ali, volta lá na outra projeção, Vinícius. Eu coloquei uma palavra nomos ali em vermelho. Porque é exatamente o que Jesus estava dizendo. Olha, eu não vim revogar o nomos, toda a estrutura estabelecida por Deus. Eu não vim revogá-la. É como se você estivesse andando pela rua e você decidisse parar o carro num estacionamento. E quando você começa a manobrar o carro para o estacionamento, aparecem letras garrafais dizendo para você, não pare o carro nesse lugar de jeito nenhum. Ou seja, é impossível para Jesus deixar de cumprir aquilo que é a expressão de quem Ele é. Tudo aquilo que Jesus ele sintetizou nesse grande sermão da montanha. Ele vai declarando de uma forma muito majestosa. Deixa eu mudar a versão aqui do meu esboço. E é muito interessante porque quando eu olho para essa palavra, eu fiz algumas anotações aqui. Ele diz, olha, você não pode pensar de jeito nenhum.
Porque o que Jesus está dizendo para nós, olha, não permitam que o pensamento de que eu vim revogar a lei possa de alguma maneira passar diante dos seus olhos. Não pensem nisso de forma alguma. Por quê? Porque ele está dizendo, olha, eu vim aqui para exatamente cumprir, porque é impossível que algo possa ser destituído de valor. É impossível que algo seja realmente desconstruído daquilo que Deus estabeleceu. Nomos no grego fala de qualquer coisa estabelecida, qualquer coisa firmada, qualquer coisa que Deus tenha estabelecido. Mas Jesus diz, olha, nem que passem os céus e a terra, um tio ou um i dessa lei se passará, até que tudo se cumpra. Veja os versículos 19 e 20. Olha o que ele diz. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. O que será que Jesus estava tentando dizer? O que realmente Jesus estava preocupado em que os seus discípulos entendessem nesse grande sermão? Preste atenção, é como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, eu não vim destruir a lei, mas eu mesmo, eu sou o cumprimento da lei. Eu vim aqui para colocar todas as coisas em ordem. Então o convite que Deus faz para nós, o convite de Jesus para nós, é que Ele diz, olha, vocês precisam ir muito além do que os escribas e do que os fariseus. Vocês precisam ir mais longe do que os escribas ou fariseus conseguiram em algum momento da sua vida ir. Imagine que você está andando pela rua e você encontra um pacote de hortelã. Sabe o que um fariseu faria? Ele separaria daquela hortelã o dízimo e entregaria diante do Senhor. Ele era extremamente rigoroso. E é difícil para a gente entender, porque a gente não consegue compreender que nós precisamos. Porque ele está dizendo, olha, vocês precisam ir mais longe do que os fariseus foram. Mas deixa eu perguntar para você que está aí, ou você que está aqui, é possível? É possível cumprir a lei? Em todos os seus mandamentos, em todos os preceitos? Porque a palavra de Deus diz que se nós descumprirmos um tio, nós descumprimos toda a lei. É possível? É aí, queridos, que nós somos duramente confrontados, porque a nossa falta de compreensão de que precisamos olhar para a lei de uma outra perspectiva, para que eu e você consigamos nos posicionar nesse tempo que nós estamos vivendo. Avança para a graça, Vinícius, por favor. Nós precisamos compreender a graça de Deus. Queridos, quando você consegue entender o quanto você é pecador, porque pela graça, pela lei, nós somos indesculpáveis. A nossa oferta
não pode ser aceita. O nosso sacrifício não pode ser aceito. O nosso louvor não pode ser aceito. Quando você olha para o modelo do tabernáculo na antiga aliança, você vê que a primeira coisa que nós precisávamos fazer para entrar no tabernáculo, para entrar ali naquela área, era exatamente fazer o quê? Qual é a primeira bacia que tem? É a bacia do sacrifício. O que nós vamos entender por toda a estrutura do tabernáculo é que só o sacerdote podia chegar lá no Santo dos Santos uma vez por ano. Só o sacerdote podia cruzar todas as áreas do templo, do tabernáculo, e depois do templo, para que ele pudesse então oferecer uma oferta de expiação. Aí você olha para a crucificação de Jesus, e você vê Mateus nos dando o testemunho de que o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. É aí que você começa a entender, queridos, que não há mais como sacrificar a Cristo. Nós não podemos levar Cristo para a cruz novamente. Nós não podemos simplesmente achar que nós seremos considerados desculpáveis, se estamos continuando a pecar deliberadamente. Isso significa que se nós estamos deliberadamente pecando, se nós estamos no mesmo lugar, nos mesmos erros, nos mesmos hábitos, nos mesmos vícios, nas mesmas condutas, nas mesmas posturas da nossa mente, nós seremos indesculpáveis diante do Senhor. Porque ele fala de uma necessidade de arrependimento. Ele fala de uma necessidade de abandonar pecados. Ele fala de uma necessidade de romper com estruturas, sejam elas psíquicas, estruturas que estão presas no nosso caráter, estruturas que estão estabelecidas dentro de nós. Nós nem mais sentimos, nossas consciências não nos acusam. Deus está simplesmente dizendo para a gente que nós precisamos parar e pensar que é a graça de Deus, é ela quem nos faz ser aceitos. Quando Deus olha para nós, Ele não vê a nós, mas Ele vê o sangue do Cordeiro que nos purificou e nos resgatou de todo o pecado. Paulo, quando escreve aos crentes de Filipenses, da igreja de Filipenses, no capítulo 3, ele faz uma observação estrondorosa que nós precisamos considerar nessa noite. Ele fala de uma forma muito clara. Ele diz, Filipenses no capítulo 3, a partir do versículo 1, ele diz: quanto mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo de novo as mesmas coisas. Não é um problema para mim, é a segurança para vocês. Por que Paulo escreve de novo as mesmas coisas? Abra sua Bíblia aí. Hoje você não vai contar com a ajuda da Bíblia do irmãozinho aqui não. Abra sua Bíblia aí. Fala para o seu irmão assim: vamos trabalhar um pouquinho na Bíblia. Abre a Bíblia aí. Olha o que Paulo está dizendo. Eu vou escrever para vocês de novo as mesmas coisas, porque não é um problema para mim, é uma segurança para vocês. No versículo 2 ele diz assim: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Quando Paulo escreve ao jovem Timóteo, ele diz: olha, vai sobrevir um tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina. Os homens vão sentir coceira nos ouvidos. Eles vão criar para vocês ensinos e doutrinas que não passam de trapo de imundícia, que não serve para nada. Então nós precisamos parar e pensar: qual é o ensino que nós temos vivido a respeito da graça? Será que nós continuamos
achando que a graça é a licença que nós temos para continuar vivendo do nosso estilo de vida, continuar vivendo do jeito que a gente quer, achando que vai dar certo, que realmente o relacionamento com Deus é como se fosse o relacionamento com um mago, com um anjo, com alguém que responde aos nossos anseios, às nossas expectativas. Não, Deus vai trazer um marido novo para mim. Não, Deus vai trazer um emprego novo para mim. Não, Deus vai me abençoar. Eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou vencer. E aí a vida está sendo perdida, porque nós estamos tentando que Deus resolva os nossos problemas, como se Ele fosse o nosso servo, e se Ele não é o nosso servo, Ele é o Senhor, Ele é o soberano de toda a criação. Quando você olha para Apocalipse 4, você tem uma dimensão do trono de Deus, da supremacia do seu trono, e da grandiosidade de quem Ele é. Quando você vê os 4 seres, que eles exaltam e glorificam a Deus, eles voam em torno do trono, sem nenhum segundo sequer tirar os olhos de sobre o trono. Ele diz: cuidado, cuidado com o mau ensino, cuidado com a doutrina que você tem seguido. Porque, queridos, essa beligerância com o pecado, essa forma sutil com que nós não nos importamos mais, a gente faz um negócio escuso sem se preocupar, a gente passa uma pessoa para trás sem se preocupar, a gente não assume compromissos e não os cumpre sem nenhum tipo de preocupação. A gente diz que vai e não vai, a gente marca que vem e não vem, a gente assume compromisso de estar no lugar e a gente não está, e a gente não se importa mais com a nossa palavra. Mas o apóstolo Paulo nos convidou para que nós nos tornássemos imitadores de Cristo. O apóstolo nos convidou para que nós pudéssemos refletir a imagem de Cristo. Então isso precisa começar a voltar a doer nos nossos corações. Isso precisa voltar a arder dentro de nós, porque Ele está nos chamando para a santidade. E aí você vai entender. Paulo vai dizer no versículo 3, porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Paulo é um modelo para nós de um fariseu. Paulo é um modelo para nós de alguém que olhava para o rigor da lei com prazer e tinha alegria em cumpri-lo. Ele diz: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Por que Paulo está falando de confiar na carne? Porque segundo o rito da lei, Paulo era perfeito cumpridor da lei. Por isso que quando ele vê Jesus no caminho de Damasco, ele entra em colapso. Ele chega a um colapso que gera uma cegueira. Ele fica literalmente cego por 3 dias. Porque toda a expectativa da vida de Paulo era encontrar o Messias. E quando ele discerne que aquele Messias que Estevão estava pregando é o Messias que o encontra no caminho de Damasco, a vida dele colapsa. Ele para. E aí Paulo começa um processo que dura 14 anos de discipulado. Um processo em que ele mergulha com profundidade nas Escrituras. Em que ele mergulha com profundidade para que ele possa entender quem é Jesus. E qual era a esperança, ou qual a expectativa se tinha de sua própria vida. Ele diz: se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Eu fui circuncidado, como a lei diz, ao 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus. Quanto à lei, eu fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei comparado por causa de Cristo. Isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considerei tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus.
Se hoje Jesus pedisse a sua profissão, você daria? Quantos aqui pediram um filho para Deus e Deus lhe deu um filho? Digam amém. Se Deus pediu o seu filho, você dá o seu filho para Deus? Você devolve o seu filho para Deus? Você diz: Deus pode dispor do meu filho como o Senhor quer? Ou deixa eu fazer uma pergunta de uma outra forma: o seu filho é para você um poste ídolo? Porque você, minha irmã, você, meu irmão, se tornou dependente emocional do seu filho. As suas emoções, a sua vida é alimentada pela sua maternidade. Ou você é alguém que é sustentado pela palavra que procede da boca de Deus? Queridos, a gente às vezes não entende as coisas. Eu estava vindo para o culto, o irmão mandou uma mensagem: pastor, nós queríamos ir para o culto, a gente não sabe se vai conseguir. O nosso filho teve uma crise que durou 2 horas e só agora ele se acalmou. Esses irmãos nossos têm filhos especiais, com necessidades especiais. E ele convulsionou, ele teve uma crise que durou 2 horas. Ele disse: só agora nós conseguimos o medicamento. E ele se acalmou. E eu senti no meu coração a dor daquele pai, de querer simplesmente sair. Quantas vezes você pôde brincar com o seu filho, e você não brincou com o seu filho, porque você foi fazer algo que você julgava mais importante? São pais que gostariam de brincar com o filho como você tem a oportunidade de brincar, mas nunca brinca. São pais que gostariam de ouvir do filho: papai, e eles nunca ouvem, porque os seus filhos são não verbais. Você sabe que é ter um filho que nunca vai chamar você de pai, que nunca vai falar eu te amo? Você não sabe. Então nós temos que parar e pensar: o que nós estamos fazendo das nossas vidas? O que nós estamos fazendo do nosso relacionamento com Deus? O que nós estamos fazendo, queridos, das nossas escolhas? Porque nós não entendemos a graça. Paulo diz que ele considerou tudo como perca se ele pudesse ganhar a Cristo. Ele abriu mão. Ele diz: por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aí você começa a entender como é que a gente vai conseguir cumprir e exceder os fariseus. Como é que a gente consegue exceder a justiça dos escribas e fariseus? Paulo é um testemunho vivo de alguém que conseguiu ir além, de alguém que conseguiu ir mais fundo, de alguém que conseguiu mergulhar em lugares que nós ainda talvez não tenhamos mergulhado. Porque ele foi além, ele realmente abriu o coração e disse: eu quero conhecer a Cristo, eu quero ser achado nele, eu quero realmente desfrutar dessa justiça que é baseada na fé, eu quero poder participar da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Queridos, nós precisamos parar, pensar e refletir realmente o que nós estamos fazendo das nossas vidas, o que nós estamos fazendo das nossas escolhas, o que nós estamos vivendo. Romanos no capítulo 6, a partir do versículo 11, no finalzinho do versículo 11, eu vou ler aqui um texto na tradução da Bíblia, a Mensagem. Agora ele diz assim: quando Jesus morreu, ele levou o pecado consigo. Agora vivo, ele traz Deus a nós. De agora em diante, devemos pensar assim:
O pecado fala uma língua morta que nada significa para nós. Deus fala a nossa língua materna e entendemos cada palavra. Ele diz: vocês estão mortos para o pecado e vivos para Deus. Foi o que Jesus fez. Isso significa que vocês devem conduzir a vida de vocês de um modo que não deem oportunidade ao pecado. Aí eu pergunto para você: por que o seu filho adolescente está namorando? Você está permitindo que alguém que é imaturo se envolva num relacionamento emocional imaturo. Porque você não se posiciona exercendo paternidade responsável. Nós estamos descuidando dos nossos filhos, porque nós não estamos provendo para eles no tempo certo, quando eles são crianças. Quando a menininha é criança, senta aqui no colo do papai, papai ama você, e você começa a nutrir e encher o tanque emocional da sua filha, de palavras de afeição, de palavras de valor, de palavras que vão realmente marcar a vida dela, de que ela se sinta a princesa do papai, dela se sentir a amada do pai, dela sentir-se realmente querida, preciosa. O seu filho, alguém que tem valor, não pelo tênis que ele calça, não pelo relógio, não pela bicicleta, não pelo brinquedo, não por aquilo que ele tem, mas por aquilo que você está construindo dentro dele. Isso fala de uma revolução no nosso relacionamento entre pais e filhos. Nós precisamos simplesmente parar e refletir o que é que nós estamos construindo, porque nós estamos, por nossa falha, por nossa irresponsabilidade, por nossa imaturidade, nós não estamos entendendo o que é essa justiça que vai além. Fala de realmente provisão emocional. Fala de realmente entender qual é o nosso papel como pai, como marido, como esposa. A graça de Deus muda a nossa perspectiva. Por quê? Porque você descobre que você agora pertence ao seu amado, e o seu amado pertence a você. Isso fala de transformação de perspectivas. Fala de uma transformação completa, de alguém que realmente entendeu. E é interessante porque Paulo, quando fala desse contexto, escrevendo aos crentes de Filipos, ele diz: gente, olha só, eu cheguei nesse lugar. Eu verdadeiramente cheguei nesse lugar. E eu quero convidar vocês para entrar comigo nesse lugar, para realmente vocês poderem viver essa vida. E ele diz coisas de uma forma tão profunda. Ele diz: quero tomar parte nos seus sofrimentos, me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. E aí no versículo 12 ele diz: não que eu tenha recebido isso, ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, ele diz: olha, não quer dizer que eu cheguei nesse lugar não, mas eu persigo. Sabe o que é perseguir? É isso aqui, ó. É você ir para a escada e você continuar subindo, você continuar subindo, você continuar subindo, dando passo e não desistir da caminhada, não olhar para trás, porque a palavra de Deus diz em Lucas no capítulo 62, no capítulo 9, versículo 62, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino. Quantos que estão aqui nessa noite, que estão aqui na transmissão desse culto, olharam para trás, ou pensaram em olhar para trás, pensaram em desistir? Nessa noite você precisa se arrepender de que um dia você pensou em desistir, e dizer: nunca mais eu vou desistir. Eu estou com Cristo, e eu realmente entendo que por causa da lei, eu agora posso viver uma justiça que vai além da justiça dos escribas e dos fariseus. Eu realmente posso ser encontrado nele. Eu realmente posso ter uma expectativa de ser participante da sua
ressurreição. Por quê? Porque eu fui crucificado com Cristo. Então agora eu vou glorificar a Deus no meu trabalho. Queridos, nós precisamos rever a nossa moralidade como cristãos. Vocês estão engolindo tudo. Vocês estão complacentes nessa sociedade, achando que esse complexo, sabe? Esse complexo, agora eu não consigo lembrar. Quando você precisa de afeição, é como se a igreja precisasse ser legal para o mundo valorizá-la. O nosso valor está naquele preço que Jesus pagou por nós. Nós não precisamos do aplauso do mundo. Então não significa que a gente vai simplesmente agir de forma preconceituosa para com as pessoas, não. Mas nós precisamos ter os nossos valores muito caros. E o que acontece hoje, queridos, é que verdadeiramente os cristãos estão assumindo o nomos do mundo. Estão assumindo aquilo que é estabelecido pelo mundo como valor. E estão perdendo a visão do eterno, da eternidade. Nós precisamos rever todo o nosso conjunto de moralidade, porque nós estamos agindo de forma imoral, permitindo que algumas coisas entrem dentro das nossas casas, permitindo que a gente pense algumas coisas que a gente pensa. Nós precisamos de verdade, queridos, de uma radicalidade, de assumir uma posição. E Paulo diz, olha, não pensem que eu já tenha alcançado esse lugar. Mas ele diz que ele esquece as coisas que ficam para trás. E ele todos os dias persegue o alvo. Persegue o alvo. Persegue o alvo. O que você vai fazer amanhã? Que horas você vai acordar amanhã? Então, se você quer ser alguém que vai perseguir o alvo, se você quer ser alguém que vai buscar realmente essa carreira, você não vai poder chegar em casa agora, ver 2 capítulos da série que você mais ama. Você vai ter que considerar o amor que você tem às séries dos canais de streaming como algo que você precisa perder para ganhar Cristo. Você vai ter que reconsiderar o seu envolvimento nas redes sociais. Você vai ter que reconsiderar o seu vazio enquanto mulher, os seus conflitos emocionais. Você vai precisar assumir uma posição de homem, de líder, de alguém que vai colocar a faca entre os dentes e vai acordar cedo, amanhã, segunda-feira, dia 9, você vai acordar às 4 horas da manhã, porque você decidiu buscar o Senhor como você nunca buscou na sua vida. Porque você quer viver essa graça, você quer viver uma justiça que vai além. Então você vai acordar cedo, e para acordar cedo, você vai descobrir que precisa dormir cedo. Então aquele bate-papo com os amigos, você vai sacrificar por amor a Cristo. Porque não dá para fazer tudo. Nós precisamos fazer escolhas se nós queremos trilhar a jornada da graça. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Você tem uma carência profunda. Quantos homens aqui têm uma autoimagem de si mesmo que é fraca? Se você precisa de ajuda, eu estou aqui disposto para te ajudar. Eu estou disposto a caminhar com você. Nós precisamos entender o chamado de Deus para a nossa geração. Nós precisamos compreender que a graça de Deus, por que essa justiça ela vai além? Por que essa justiça nos leva mais longe? Porque essa justiça ela é proveniente da graça. É a graça quem nos justifica, é a graça que nos torna justos, é a graça que nos torna aceitos. Então essa graça, ela é o poder de Deus que nos impulsiona. Foi o que Paulo disse aos crentes de Corinto no capítulo 12 da 2ª carta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua vida, na sua fraqueza, quando você é fraco, ou seja, quando você decide realmente crucificar a sua vida em Cristo, ou seja, assumir as suas incapacidades. O que vai acontecer? É aí que você começa a voar.
Quem está entendendo e quer voar mais alto, mas para voar mais alto é preciso ir mais fundo. Você precisa cuidar da sua vida nessa noite. Você precisa cuidar da sua vida. Você precisa saber o preço alto que Jesus pagou por você. Sabe o que isso significa? Você foi comprado de uma maneira vazia de viver. Você não tem mais reputação. As pessoas vão dizer: nossa, fulano agora virou fanático, a gente não consegue mais conversar, ele abandonou os amigos. Você não abandonou os amigos, você está com o seu melhor amigo. E aí ele vai ressignificar a sua vida, ele vai ressignificar os seus relacionamentos, ele vai tirar algumas pessoas da sua vida e ele vai trazer outras. Você nunca vai estar sozinho, porque com Cristo no barco, você nunca vai estar sozinho. Ele vai gerar novas identidades, ele vai gerar um novo relacionamento, ele vai gerar um novo círculo de relacionamentos. Mas você precisa entender que essa justiça tudo excede, porque ela verdadeiramente nos capacita. Irmãos, ela faz a gente ir mais longe. Ela faz a gente dar passos e tomar decisões que a gente não acredita que iria fazer. Mas Deus está dizendo para você nessa noite que você precisa tomar uma decisão e entrar nessa jornada da graça. Aí você vai chegar no final da vida e as pessoas vão perguntar: mas como é que você conseguiu? E você vai poder dizer que foi graça. Super abundante graça. Que não há mérito em você, mas é dele. E aí você começa a descobrir que ele começa a abrir portas, ele começa a gerar conexões. Eu conversei com o Mike. O Mike ia lutar no outro dia, e a gente bateu um papo rápido com o meu inglês sofrível. E ele falou: olha, dia 9 eu vou estar em Curitiba. Eu falei: dia 9 não dá para você ir na minha igreja, mas quem sabe em novembro você vai lá pregar. Ele disse: eu vou orar sobre isso. A esposa do Mike é reitora de uma faculdade onde o Eduardo vai fazer um mestrado. Eu conheci o Mike há 2 ou 3 anos atrás. E aí o Randy Clark convidou a esposa dele para assumir essa faculdade. Aí de repente meu filho me manda um arquivo no e-mail. Aí eu falei: que arquivo é esse? Ele disse: o Mike mandou te entregar. Ele me mandou um manual lá de 148 páginas, eu imprimi. Estava lá na sexta-feira, mandei uma mensagem, pedi para imprimir, para encadernar. E quando eu olhei para aquilo, eu falei: gente, eu só conversei com ele 2 ou 3 minutos. E aquilo gerou um caminho, uma estrada, um lugar para onde a gente pode andar, onde portas estão sendo abertas. E aí você começa a entender que você precisa estar no lugar que você tem que estar. Você precisa dar o passo que você precisa dar. Talvez você vai precisar entender que você vai precisar se esconder em Deus. E o que é se esconder em Deus? É estar num lugar que ninguém te vê. É estar num lugar onde só Deus te conhece. É estar num lugar onde Deus, o Eterno, Ele está vendo para você, mas ninguém mais está vendo. É isso que as pessoas não entendem. Quando de repente acontece uma coisa na sua vida: você nunca tocou na igreja, você nunca cantou na igreja, mas de repente o Espírito Santo vem no lugar secreto e te dá uma canção, e aí você pega aquela canção e você grava para Ele no seu quarto. Aí passa 5 meses, o Espírito Santo fala para você assim: pega essa canção aí, bota lá naquele negócio do YouTube.
Você nunca cantou na igreja, ninguém conhece você, você canta mal, você não tem harmonia. E aí você vai lá e bota a canção no YouTube, e de repente quando você olha um dia, tem 10 mil visualizações. Quando você olha 5 dias depois, tem 100 mil visualizações. E aí por que o Eterno fez você ser visto por todo mundo? Porque Ele te viu primeiro em secreto. E aquela canção é fruto de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses, de 1 ano, de 2 anos, em que você estava escondido diante dEle. Mas hoje a gente vive uma necessidade de ser visto por todo mundo. E Deus está dizendo para a gente, é hora da gente entrar no esconderijo, para que Ele no tempo certo te exalte, porque é Ele quem vai te exaltar, não sou eu. Eu sou o seu pastor, mas não sou eu que vou te levantar. É Ele que vai chegar um dia, olha, vai lá e chama fulano e manda ele fazer isso. E a gente está preocupado em ser conhecido. A gente está preocupado em ser visto. Mas a gente não é conhecido do céu. Os anjos não sabem que a gente existe. Eu não estou dizendo que você um dia vai estourar uma canção, não. Talvez você não estoure canção nenhuma, mas Ele te conhece. Quem está entendendo da glória a Deus? Isso é que é a jornada. É realmente entender, compreender e dar os passos, fazer o que tem que ser feito. Ei, adolescentes, vocês estão me ouvindo? Vou começar a chamar vocês pelo nome. Anota hoje, 8. Hoje é dia 8? 8 de setembro de 2024. Aviso número 1, vou chamar pelo nome. Beleza? Fala assim, papai voltou. Estou de volta mesmo, mais mesmo do que vocês imaginam. Deus está chamando a gente como igreja para entrar num lugar que talvez eu não tenha entrado ainda. Eu olho para aqui e eu vejo dezenas de pessoas com habilidades, pessoas que são competentes demais. Mas se você não entrar no quarto, Deus não vai te usar. Porque não tem a ver com habilidade humana, tem a ver com unção. E unção, existe transferência de unção. Existe transferência de unção. Se o Espírito Santo mandar, eu posso orar e transferir alguma unção que tem em mim. Mas unção, a gente enche o pote da unção, é lá no secreto. É lá no secreto. E aí Ele vai te levantando, Ele vai te levantando, Ele vai te levantando. E quando você vê, Ele abriu portais. Aí você pega o salmo, que se abram, ó portas antigas, que se abram, ó portais eternos, para que o Rei da Glória entre. Aí você vai perguntar, mas quem é o Rei da Glória? O Senhor forte. Ele é o Rei da Glória. Não é você quem vai entrar, é Ele que vai entrar na sua frente. É Ele que vai entrar na sua frente. Deus está procurando dezenas de pessoas que possam ser generosas. Generosas. Generosidade. Deus está chamando a gente, queridos, para entrar por lugares que a gente nunca entrou, que a gente nunca viveu. Nessa noite, eu quero te convidar para entregar a sua vida a Jesus. Nessa noite eu quero te convidar para romper com estruturas de pecados que estão estabelecidas na sua vida. Você fala de todo mundo, você critica todo mundo, mas você não assume a dor que você está carregando diante de Deus.
Você precisa assumir que você foi ferido, que você foi abusado, que algo realmente aconteceu na sua vida um dia, alguém fez algo com você e isso está doendo profundamente até hoje. E está na hora de você sair desse lugar de ferida, para você entrar no lugar do transbordamento. Sabe o que é a medida sacudida, recalcada e transbordante? É onde Deus quer levar você. Mas Ele só pode levar você quando você disser para Ele que a dor que você está sentindo é verdadeira. Ele sabe que você está sentindo dor, mas você não está disposto a confessar a sua dor e libertar essa pessoa que te oprimiu. Você não tem que voltar a se relacionar com ele. Você só precisa perdoá-lo, perdoá-la nessa noite. Deus quer assumir a paternidade da sua vida, mas você precisa hoje dobrar o seu orgulho diante dele, porque é o seu orgulho que está impedindo você de viver esse lugar de paternidade. Quando você entender isso, você vai entender que tudo é considerado como perda. Como perda. É abrir mão. É abrir mão. É abrir mão. O que é abrir mão? É você simplesmente deixar que Deus comece a usar, deixar Deus começar a fazer. Essa música tá hoje dentro da gente, não tá? É um rio que corre do trono de Deus e do Cordeiro. Águas que limpam, águas que trazem perdão, águas que trazem restauração, águas que restituem, que cobrem vergonha. Talvez, eu falei sobre isso na classe hoje de manhã, talvez você tenha tido uma gravidez fora do casamento, você esteja casado hoje, mas você carrega até hoje a dor da gravidez que você teve fora do casamento. Porque aquilo feriu o seu pai, aquilo feriu a sua mãe, aquilo feriu a sua família. Houve um tempo que quando a gente engravidava fora do casamento, as famílias tinham vergonha. Não é que a gente tenha que sentir vergonha, não vai fazer um corte da minha palavra da internet para meter o pau em mim, não. É graça. Mas a gente tem que entender e assumir que a gravidez fora do lugar e do tempo, ela traz consequências. Elas roubam sonhos, expectativas. Porque você não vai poder entrar em lugares que você poderia. Você vai ter que dividir agora o tempo. Você vai perder oportunidades. Então você pode evitar isso? Pode, se você controlar os seus impulsos. Se você entrar no lugar certo, começar a fazer as coisas da forma correta. Mas quantas vezes a gente se lança num relacionamento há muito tempo eu não assisto romance de jeito nenhum, porque eu não preciso assistir filme de romance, porque os filmes de romance hoje são uma excitação ao adultério. Então Deus está chamando a gente para entrar no lugar certo, para fazer o nosso coração voltar para o lugar certo, para que realmente o nosso relacionamento possa ser corrigido. Ah, mas o seu marido pode ter feito a vida toda, mas hoje ele vai começar a fazer certo. Não é porque ele vai mudar, não, é porque você vai mudar em relação a ele. Você está tentando fazer com que ele mude e você não vai mudá-lo nunca, mas você pode mudar você. E você, marido, pode mudar você, se você quiser. Então não se preocupe com o que os outros vão fazer. Lembra da história da bandeira? A bandeira está invertida. Ah, mas o que o ministro vai fazer? Eu tenho dó do ministro. Porque a terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. E o que ele está fazendo? Ele vai cair nas mãos de um Deus vivo. Ainda que demore. Ele diz, minha é a vingança. Ele diz, eu retribuirei.
O Salmo diz que Ele dá gargalhada no trono diante dos poderosos da terra. Nessa noite Deus está dizendo para você, é hora de romper, de rasgar essa fatura que estava na mão do diabo, que tem te acusado ao longo de toda a sua vida. Porque hoje, dia 8 de setembro do ano da graça do nosso Senhor Jesus, de 2024, você vai romper com estruturas espirituais que estão paralisando a sua vida. Eu estou desafiando você nessa noite a render-se diante de Jesus. Eu estou desafiando você nessa noite a romper com essas amarras espirituais, essas dores e essas angústias que têm te impedido de correr a jornada da graça, de viver uma justiça que vai além. Não se preocupe com o que o outro vai fazer. Tome posição agora com o que você precisa fazer. Deus está precisando de você se posicionando diante dele.